bem-vindos novamente ao Conversando com Gabi Félix. Bom, a entrevista de hoje é com uma pessoa bastante aguardada, que eu venho já pedindo para poder entrevistar, e que bom que deu certo. Hoje eu entrevisto o pastor da Igreja Assembleia de Deus, pastor Célio Carlos Martins. Pastor, muito bem-vindo ao programa e muito obrigado por ter aceitado o convite dessa vez. Obrigado, Gabi. Eu admiro o seu trabalho, tenho acompanhado, assisto praticamente todas as entrevistas que você faz. Obrigada. E o prazer é nosso. O senhor tem uma vida normal? Ou como é que é? O senhor chega aqui de manhã na igreja, a gente está na Igreja Assembleia de Deus, né? Isso. O senhor chega aqui de manhã, o senhor sai no final do expediente. Como que é a sua vida de pastor? A vida de pastor ela não tem horário, né? A gente é pastor 24 horas. Qualquer coisa que acontece em todas as famílias, o primeiro telefone que toca é o nosso. Não, pode falar. Mas eu atendo aqui na parte da manhã as pessoas, atendo como pastor, serviço também como psicólogo aqui na igreja, né? Na parte da manhã, e a parte da tarde a gente cuida dos projetos sociais, as construções e também alguma coisa que eu tenho também na vida particular já há muito tempo. Já vem da doutrina evangélica já desde criança, desde quando que o senhor se tornou pastor, e se já tem os ensinamentos da igreja evangélica há muitos anos na sua vida? Eu tenho contato com o evangélico, meus avós, né? Mas os meus pais em si, eles não eram evangélicos. Não sei se você já quer que eu fale um pouquinho do início da minha... Pode falar, pode ficar à vontade. Eu sou o oitavo filho, eu sou aqui... Nossa! Oitavo filho. Eu sou aqui da nossa região, aqui do Paredão. Meus pais tinham fazenda ali, pessoal dos Martins da Silva ali, próximo ao Oscarino Martins ali. E eu sou o oitavo filho. Todos nós, todos homens, os dois que nasceram antes de mim, nasceram mortos. Vítimas de tentativa de aborto, porque na época era isso que acontecia, as mulheres não tinham as informações que temos hoje, às vezes já tinha muito filho, e não por maldade. E eu também fui vítima de tentativa de aborto, o último filho, nasci de 7 meses, fui o único que nasci em um hospital. A sua mãe, assim, porque assim, as mulheres, desde que mundo é mundo, eu acho que as mulheres sofrem muito. Isso, né? Então, com assim, certeza. Como a sua mãe às vezes não queria ter mais filha, isso aí, como não tinha o método contraceptivo, acho que na época, né? Não queria ter mais, então tentou de outra forma fazer com que a gravidez não vingasse. E o senhor também, ela foi um milagre praticamente. Segundo as informações que a gente tem, os irmãos mais velhos, isso era normal entre as mulheres, né? Só que muitas vezes não dava certo, né? E a criança acabava sendo gerada e nascia com problema, ou nascia morto. E eu nasci com menos de 1 quilo. Tive que ficar muito tempo no hospital, numa incubadora. Parto normal, né? Parto normal, né? Então minha vida já começa um milagre, e hoje eu percebo que tudo isso era um plano de Deus. Eu era o mais novo, ainda criança, fui para a cidade para estudar. O primeiro lugar que eu fiz uma visita, eu cheguei no domingo à tarde, o primeiro lugar que eu fui foi a Igreja Assembleia de Deus, e estou até hoje. E por meio de mim, todos os meus irmãos, meus pais, todos eles foram também para a igreja. Então, o senhor é que trouxe toda a família para a igreja evangélica. Mas o senhor, então, a sua família era de outra religião? Na minha casa, o que te atraiu para ir para lá? Então, o que aqui, esse ambiente te acolheu? O que foi que aconteceu? Deixa eu me aprofundar um pouquinho mais. Na minha casa, nós éramos católicos. Na minha casa, na fazenda, a minha casa em si era uma venda, né, que na fazenda chamava venda, um armazenzinho lá, que vendia pinga, tinha algumas coisas lá. De um lado da casa tinha um campo de futebol, e do outro lado uma igreja católica, né, que a gente frequentava. Eu fui muito temor a Deus. Todas as vezes que eu ia me deitar, mesmo criança, eu pedia a Deus, eu rezava, eu sabia até algumas orações que a minha mãe ensinava, católicas, né?
Então, o senhor acha que tem pessoas que nascem com um determinado tipo de dom para alguma coisa na vida, um talento? E, por exemplo, o senhor já tinha essa ligação com Deus desde o início da sua vida? Desde o início. Às vezes nem ter tido nenhum ensinamento, assim, muito aprofundado, não, mas já tinha essa ligação. Será que, assim, as coisas às vezes predestinado para cada pessoa? O senhor acha isso? Eu acho que existe, sim, uma chamada específica para cada pessoa. Eu acho, não tenho certeza. A Bíblia diz, né, que existe duas chamadas, uma chamada geral, que é para todo mundo, e existe a chamada específica para determinada função religiosa e também secular. Né? Você é uma jornalista, né? Eu sei que tudo isso é coisa de Deus, né? Algumas pessoas não têm essa habilidade. Acho que a gente nasce com vocação mesmo. Uma vocação. Uma vocação para a profissão que a gente vai exercer. Se tornar pastor foi uma consequência ou às vezes era um objetivo do senhor? Como que era? Antes de o senhor se tornar pastor, o senhor foi funcionário público? Sim. Foi funcionário público. Deixa eu continuar a minha história. O meu avô, o senhor João Martins da Silva, ele tinha ali na região do Paredão, no Castelo, ele tinha, para você ver como que Deus faz as coisas na vida da gente. Ele tinha mais de 1.000 alqueires de terra. Meu pai recebeu a herança, foi avalista de um irmão dele, perdeu tudo. Dos, sei lá, uns 300 alqueires de terra que meu pai tinha, quando ele morreu ele tinha 1 alqueire. E com isso, por eu ser o mais novo, eu praticamente não desfrutei nada disso. Na escola, na vida. Para quem me conhece, Gabi, uma hora eu vou até mandar para você uma foto minha. De lá quando você era de criança, e de jovem, do casamento. Eu fui uma pessoa, como eu disse, já rejeitada desde o ventre. Né? E acho que isso foi para a vida. Né? Na escola, por exemplo, vítima de bullying. Por quê? Sabe? O que primeiro, eu acho que estava muito ligado à aparência, eu era muito magro, sabe? Muito abaixo do peso mesmo. Eu tenho 1,85 m, eu pesava alto e magro. 53 quilos, né? Quando eu me casei. E a vida do senhor morou aqui, em Quirinópolis, na região que... Na fazenda, estudei em Rio Verde, vim para cá, mas sempre mais aqui em Quirinópolis. Foi gerando algum tipo de frustração? Frustração. O bullying, por exemplo, o senhor sofria com frequência? Isso. Eu sofri muito com isso. E ficaram alguns traumas que me levou até a estudar a respeito do assunto, né, para me ajudar e ajudar tantas outras pessoas. Tirou algumas oportunidades da minha vida, sabe? Profissionais? Profissional, sentimental, em tudo, sabe? Você imagina, quando eu vejo uma pessoa que foi ou é vítima de bullying, eu faço tudo para ajudar, principalmente as pessoas que estão à sua volta. Né? Então, com essa rejeição na escola, eu me despicava, como alguém diz, nas notas. A minha nota tinha que ser a melhor da classe. Já que eu não era aceito, eu era jogador de bola, né? Gostava muito de jogar centroavante, houve a cogitação até para ser um jogador profissional, né? Mas fazia gol, mas a hora que eu fazia, o Tripa Seca fez um gol. Então você era chamado de Tripa Seca, é meu nome. E aquilo me dava diante das meninas, aquilo me acabava, sabe? Então você vivia levando um fora. Também. Aí é o seguinte, aquilo foi frustrando. E eu encontrei na igreja um acolhimento que eu não tinha lá. Entendi. Na escola. E fui muito bem acolhido, eu me senti amado. Apesar de ser muito amado, meus pais morreram muito cedo também. Perdeu seus pais cedo? Perdi. Morei em casas de pessoas que não era bem-vindo. A verdade era essa, não era bem-vindo. Por exemplo, eu morei 1 ano numa casa, eu não entrava para dentro, eu tinha que ficar lá de fora. Se eu entrasse, era desgraça, né? Começava a jogar as coisas, sabe? E aquilo eu vivia na rua e de fora, só entrava para comer e para dormir. Pastor, eu não sabia disso, não. Compartilhar um desses sofrimentos que eu acho que é o que talvez não me marcou, porque eu não tenho nenhum sentimento quanto a isso mais, mas
que mais impacta as pessoas. Um dia eu estava numa casa morando, lembro direitinho, às 6h30 da tarde, ficando escuro, eu fui lá, coloquei a comida no prato, o dono da casa veio e tirou a carne do meu prato e colocou no prato dele. Eu não atribuo isso às pessoas, sabe? Eu não vejo que é maldade, é pessoa que me ama demais, me ama, pensa uma pessoa que me ama muito. Mas é porque E pelo que que eu o senhor tenho se oportunidade tornou, de ajudar. pelo que o senhor se tornou, ou porque o senhor sempre foi uma pessoa que também não batia de frente, Não, era uma não. pessoa... Nunca briguei com ninguém. Eu não tenho um inimigo. Há pessoas que não gostam talvez das minhas posições, né? Mas eu não. Até quando alguém me ataca, as minhas respostas, ela não é de ataque, entendeu? Então, eu nunca briguei, eu nunca xinguei na minha vida. Sempre tive muito temor e respeito às pessoas, né? Então, essa foi uma das situações que aconteceu, que eu acho que marcou, né? Dentre tantas outras, né? Contribuiu para o meu bem. Hoje, Gabi, eu não consigo, aqui na igreja, há momentos que aqui na igreja nós temos 300, 400, 200, 50 cesta básica. Todas as pessoas que chegam, a ordem é essa, que você for buscar nas redes sociais, as nossas transmissões, você já vai ver a gente falando aqui várias vezes. Dentro desta casa, frequentadores desta casa não pode passar fome. Psicologicamente, talvez eu não esteja fazendo para essas pessoas, para essa criança de hoje. Talvez eu esteja fazendo para essa criança, entendeu? Então Deus me preparou para esse momento. Então, tudo o que aconteceu na vida do senhor, esses bullying, essas pessoas que foram aparecendo na vida do senhor, o senhor considera que precisou passar por aquilo para chegar quem é hoje? Eu devo muito, primeiramente, a Deus, né? Aos meus pais, que me amaram tanto, né? Me amaram tanto, me ensinaram tanto, né? De berço, né? Tudo. E agradeço também ao que eu passei, do que Deus permitiu. Existe um versículo na Bíblia que eu trago comigo, Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então já havia um decreto nos céus falando a respeito da minha vida, né? E é por isso que eu não tenho medo de nada, eu não tenho problema nenhum com ninguém. Eu sei que a vitória é certa, eu tenho Deus do meu lado. Se eu não acreditar nesse Deus, que Ele vai me proteger, que Ele vai me abençoar, eu tenho que deixar de ser pastor, né? A gente tem várias pessoas dentro da gente, inclusive a criança ferida, né? Isso. A gente tem essa criança ferida. Como que o senhor conseguiu trabalhar essa criança ferida? Porque nós temos máscaras também, a gente às vezes está bem, às vezes está mal, a gente veste uma máscara, o senhor vai... é assim, a vida é assim, né? E tem coisas às vezes que a gente não consegue trabalhar dentro da gente, mas tem vezes que a gente consegue. Como que o senhor conseguiu lidar com essa criança ferida, que o senhor já falou, repetiu já, que foi rejeitada desde o ventre? Na minha formação teológica, reconhecida pelo MEC, presencial, faculdade, a gente estudou muito, tanto filosofia quanto psicologia, e isso me ajudou em parte. Mas eu atribuo, Gabi, que desde a minha adolescência, eu tenho um compromisso com Deus de passar pelo menos meia hora. Antes, quando eu era mais novo, era às 5 horas da manhã. Hoje, eu já não consigo mais, eu venho às 6 horas da manhã. Mas se você chegar aqui às 6 horas da manhã, você vai me encontrar, eu, mais um grupo de irmãos que vai mudando ao longo dos anos, ajoelhado aqui na presença de Deus. Leio a palavra de Deus, um capítulo todos os dias. Já li a Bíblia várias vezes na oração pela manhã, lendo um capítulo. Eu atribuo que é Deus, né? Claro que esse conhecimento que a gente tem hoje da vida, né? Para administrar as emoções, né? Eu chamo isso hoje de inteligência emocional, né? Eu acredito que isso aí me ajuda muito. A gente não pode expressar baseado em sentimentos. A gente não pode
tomar uma decisão importante na vida da gente, baseada em sentimentos, nem de euforia, nem de euforia e nem de baixa autoestima, né? Você tem que pensar, e quando você passa meia hora ajoelhado na presença, conversando com Deus, é como se você estivesse, como eu fazia, né, como filho mais novo, assentado no colo ou deitado no colo da minha mãe ou do meu pai, né? Eles conversando comigo, me ensinando, psicologicamente. A oração, ela não é só uma questão espiritual, um milagre, ela tem o seu valor psicológico também. Você tem um pai que te ama, que tem tudo para fazer para você, e você está lá deitado no colo dele, ele falando com você, e você falando com ele, jogando para fora as suas dificuldades. Às vezes eu fico em dúvida, eu falo, mas que decisão que eu vou tomar? Até onde eu vou lutar por isso? Como que a gente faz para perceber isso? Deixa eu te falar, Gabi, a vida da gente, para começar, a vida da gente, ela não passa de decisões e consequências das nossas decisões. Você decidiu ter filhos, você decidiu se formar em jornalismo, que eu acho que a primeira coisa que você tem que administrar na sua vida são as suas decisões. O primeiro dia que eu cheguei na cidade, vindo da fazenda para estudar, eu fui para a igreja. Entendeu? É uma decisão minha. Agora, se você me perguntar por que eu volto lá no ventre da minha mãe, porque eu acho que eu fui escolhido para isso. Fui escolhido para isso, pelo que Deus fez em mim e por meio de mim na vida de muitas pessoas. Então eu acho que eu fui escolhido para isso. Mas tirando agora a religião de lado, a decisão, ela talvez seja uma das coisas mais importantes na vida da gente. E as pessoas, nos momentos mais importantes da vida, muitas pessoas tomam decisões erradas. Quando você deveria tomar uma decisão consciente, suponhamos que você confia muito em mim, nos meus conselhos, na minha experiência de vida, fala, não, eu vou tomar uma decisão, eu vou lá conversar com o pastor Sérgio. E eu estou fora do problema que você está vivenciando naquele momento. E talvez a sua vontade seria tomar uma decisão que, sei lá, que talvez não seria a correta. Aí você vem conversar comigo e está com o coração aberto para me ouvir e atender, né? Aí se você toma outra decisão de me atender, uma pessoa que não tem nada a ver com o seu problema, que não está sentindo o que você está sentindo, mas que está na realidade, vai te ajudar. Isso eu faço com Deus. Eu falo com muita emoção isso, dá vontade até de chorar. Eu não me arrependo de nenhuma das decisões que eu tomei na minha vida, passando por vir para a igreja, passando pela pessoa com a qual estou casado hoje, passando pelos lugares que eu morei, passando por negócios, troca de carro, tudo. Eu não me arrependo de nenhuma das decisões. Por quê? Eu tomo decisão de madrugada. Tem tipo um horário específico? É uma coisa minha, eu não sei se nem existe alguma comprovação científica ou alguma coisa religiosa nisso. Mas eu acho o seguinte, vou trocar o meu carro. Aí você vai na concessionária, alguns vai na concessionária, outros vai na loja lá, né, onde vende o carro usado lá. E lá o vendedor fala, olha esse carro aqui, e você pega o carro, faz um test drive, vai nossa, é bonito mesmo. Olha para o seu, você acha feio, aquele lá, aí você compra. Eu não faço isso. Não, o senhor não se deixa se envolver pela emoção. Não. Mas aí que tá. Como que a gente consegue... E também se você pensar demais, por exemplo, se você começar a pensar demais, você fala assim, nossa, mas aí tem essa prestação, aí tem isso, aí tem aquilo. Então, como que a gente faz assim? O senhor toma decisão de madrugada. Qual que é aquele momento que o senhor fala, essa é a decisão melhor? Não, essa não é. Como? Aí é onde entra a questão tanto espiritual quanto emocional. No outro dia, ao invés de eu olhar para o
criado ao lado da minha cama e ter uma Bíblia lá de prestação, eu vou ver. Graças a Deus. Quantas vezes? Graças a Deus eu não fiz aquele negócio. Graças a Deus. Né? E outras vezes eu penso, meu Deus, eu tenho que fazer esse negócio. Eu acho que assim, eu também estou prestes a tomar uma decisão que eu fico em dúvida se devo ou não devo fazer. Mas parece que as coisas estão se abrindo. Então assim, eu acho também que é isso. As coisas vão se abrindo, você vai falando. E parece que você não vai agindo com emoção, mas parece que a coisa vai se tornando tão natural. Você fala, não, é para tomar essa decisão então. Eu sempre falo, Gabi, eu acredito muito em Deus, sei que Deus fala com a gente, eu já recebi profecias de Deus, por exemplo, eu era funcionário público, como você diz, dos Correios, né? O Correio é uma estatal, mas ela é regida pela CLT, ela não foi por indicação, né? Chegou o momento que eu já era vice-presidente aqui na igreja, muitos afazeres, programa de rádio, tantas coisas. E nos Correios, eu tinha uma certa liderança e eu fui enviado para resolver um problema em Itarumã. Eu teria que ficar lá apenas 2 dias, mas eu já sabia, eu já tinha ficado 10 dias lá em São João da Paraúna, o próximo passo seria ir para Paranaiguara, sabe? E aquilo não estava no meu coração mais, sabe? Aí eu entrei no banheiro aqui, Quirinópolis, e falei com Deus a respeito desse assunto. E chegando lá, numa quinta-feira, trabalhei à noite, eu fui para a igreja, e no final do culto, eu resolvi pedir a oração para a igreja, para eles me ajudarem, porque eu precisava tomar uma decisão. Né? Isso eu estou falando da parte espiritual, eu ser conectado com Deus. O pastor da igreja, pastor João, que hoje é pastor em Aparecida do Rio Doce, ele pegou o microfone e falou, pastor Célio, a hora que eu fui lá nos Correios, eu vi você atendendo com alegria o pessoal lá, Deus colocou algo no meu coração para falar para você, e eu fiquei sem jeito de ver você lá, feliz, mas Deus manda te dizer, vai te tirar do Correio, ele não vai tirar o seu salário, vai melhorar o seu salário. Dentro de poucos dias vai acontecer um grande reboliço na sua vida e ele vai deixar em você um sinal. Isso foi na quinta-feira, 9 horas da noite. Trabalhei na sexta, vim embora à tarde. No sábado eu fiz a caminhada que eu gosto de fazer. No domingo nós fomos a São Simão, que é uma igreja ligada aqui administrativamente, realizar um batismo. Na volta, o pastor Domingos, que era o presidente, estava dirigindo uma caminhonete. Ele foi ultrapassar uma caminhonete assim, e a outra caminhonete entrou para a fazenda e tocou lá atrás da nossa caminhonete. E ela foi assim e desceu onde tira a terra, assim, para o asfalto. Desceu, bateu de frente, virou de costas e foi de ré e de costa. Tudo dentro? Tudo dentro. Passou, acabou. Ninguém teve nada. Inclusive eu, aparentemente. Desmaiei, né? Inconsciente, mas antes de chegar aqui eu já estava tudo bem. E eu perdi 70% da cartilagem do joelho direito. Fui para o médico e o médico de início achou que não era nada. E depois de 120 dias que pediu uma tomografia e já tinha consolidado a fratura, aí todos os especialistas que eu fui disseram assim, agora tem que colocar uma prótese aí. Como você está novo, de 4 ou 5 anos tem que trocar. Por ser no joelho não pode trocar. Então você tem que ficar com essa sequela enquanto você puder para fazer essa cirurgia lá na frente. E eu vou dar um atestado para você por tempo indeterminado. Depois que Deus falou comigo, se eu falo diante de Deus, né? Estou falando aqui diante de Deus, nós evangélicos não juramos, né? Mas para poder dar credibilidade, eu posso cair morto aqui, né? Se isso não for verdade. Trabalhei só mais um dia no Correio, depois que Deus falou comigo. Sofri o acidente e nunca mais voltei no Correio para trabalhar, aposentei por invalidez. Certo. Então, e aí? Isso é a parte espiritual. Espiritual. Acabou que a parte burocrática acabou acontecendo, que foi a aposentadoria do senhor. Foi. E desde então o senhor percebeu que era para continuar
as coisas foram acontecendo. Tipo, você tinha um desejo, As né? circunstâncias. E aí as coisas foram acontecendo. Deus age, essa é a parte espiritual. A outra parte que eu quero falar rapidinho é a circunstância. As circunstâncias me trouxeram até aqui. Eu não sou parente de nenhum pastor. Eu sou o primeiro pastor da família, o primeiro crente da família. Não tenho influências ministerial, eclesiásticas, em convenções, não tenho, né? Então eu só estou aqui Por mérito. por Deus. E as circunstâncias me colocou aqui sentado. O senhor falou que quando chegou na igreja evangélica, né, o senhor foi acolhido. E é algo que eu vejo muita gente falar, que você é acolhido na igreja evangélica. Você se torna irmão da outra pessoa. E tem outras religiões que não têm esse acolhimento, né? O senhor acha que isso é devido ao quê? Já é uma coisa natural de vocês conversar com a outra pessoa, fazer com que ela se sinta à vontade, né? Aqui nesse ambiente, aqui na igreja, porque eu acho assim também que a igreja também cresceu demais. Cresceu. Não só aqui em Quirinópolis, mas as igrejas evangélicas estão crescendo muito. Gostaria que o senhor falasse sobre Só para isso. compartilhar, eu sou muito amigo de todos os padres que passaram por aqui, agora o padre Neilton, meu amigo. Você já deve ter visto a gente juntos. Sim, em algumas ministrações. foi a entrevista que eu mais gostei, assim, foi a com ele, que foi quase duas horas de entrevista natural. É uma pessoa especial, que eu gosto muito, me emociono, vizinho aqui, mora pertinho aqui da gente, a igreja também, né? Respeito todas as religiões, respeito. Existem pastores, como existem padres também, que têm essas divergências, né? Eu acho que a religião, se ela não for entendida, ela pode ser o maior problema da sociedade. Ao invés de ser uma bênção, ela se torna uma maldição. Quando você vê um homem bomba, lá no Afeganistão, é religião, é o extremismo religioso. Isso. Né? E às vezes, eu gostaria até, muitas coisas eu me abstenho de falar nas redes sociais, justamente por causa de extremismos. Né? As pessoas hoje, nós estamos num mundo polarizado. Muito polarizado. E eles não querem ouvir outra coisa que não seja aquilo que eles pensam que é o correto. Né? E eu não tenho isso comigo, eu respeito todos. Né? Recentemente estava eu, o padre e um representante espírita. Não tem nenhuma situação. Ao contrário, Gabi, do que as pessoas pensam, eu tenho amigos, né, que têm uma orientação sexual diferente. Eu tenho amigos. Tem uma pessoa em Quirinópolis que quando eu vou comprar na loja que ele vende, eu só compro dele, faço questão. Eu tenho muitos amigos, né, que têm essas condições. Ao contrário, a igreja não. Uma coisa é você ser católica e eu ser seu amigo. Como Jesus era amigo dos publicanos, dos pecadores, de todo mundo. Né? Não estou fazendo essa comparação, não. Mas Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Né? Então, eu como pastor, e isso eu tento ensinar para o povo aqui. E outra coisa que faz a igreja evangélica crescer muito, são as oportunidades que você tem dentro da igreja. Né? Eu cheguei na igreja, a igreja pequenininha na época, faltou uma pessoa lá que era o porteiro da igreja. Eu era praticamente criança ali, né? Aí o pastor me chamou, fica lá na porta. Eu me senti tão importante. Entendeu? Eu me senti importante. Meu Deus, eu fiquei lá todo, né? Eu não tinha aquilo lá no mundo, né? Então, dentro da igreja, as pessoas são colocadas em funções as quais elas vão se sentir importantes. Por exemplo, dia de domingo, eu acho que tem, dia de domingo e terça, tem sempre, tem. Não sei como é que fala, culto, Isso. é culto. Aí tem sempre um pessoal ali na porta recebendo as pessoas, tem gente ali, aqui no estacionamento e tal. Então, assim, eu acho que deve ser um rodízio, né? A organização da igreja evangélica, ela é muito importante, sabe? É muito importante, interessante. Os departamentos. Aqui, desde o berçário, a gente já começa a trabalhar a criança do berçário. Desde o berçário até a terceira idade, nós temos departamentos, pessoas que cuidam daquele departamento.
Mas aqui funciona como se fosse uma empresa, vou explicar. Cada pessoa ela tem uma qualidade para exercer uma função. Então, o senhor percebe isso? Tem pessoas que percebem e falam, não, fulano serve para isso, ciclano serve para isso. Isso é uma coisa minha. Eu gosto muito eu falo em inventar, de criar as coisas. Né? Mas quando eu assumi a igreja, eu desenvolvi uma ficha, eu coloquei esse nome, não sei se existe em outro lugar, ficha vocacional. Lá tem seu nome, seu endereço, seu WhatsApp, tem tudo, distribui para toda a igreja. Aí, por exemplo, você está aqui. O que é que você sentiria prazer, à vontade, e que você acha que você faria com mais perfeição? Apresentava tudo que a gente faz ali. Aí você, como uma comunicadora, fala, eu gosto muito de comunicar. Aí depois eu aceno, vou separando. A Gabi, dá para fazer um programa de rádio aqui na nossa rádio. Então o senhor faz com que a pessoa se sinta importante. Né? Então isso, o acolhimento é a pessoa, nossa, ali eu me sinto especial. A pessoa se sente especial. O líder, deixa eu compartilhar isso aqui para prefeito, político, para todo mundo. Deixa eu compartilhar, olha para mim aqui. Olha, o líder, ele tem que ter projetos. Ele tem que motivar as pessoas a abraçar o seu projeto. Né? E uma das coisas mais importantes do líder, ele tem que saber dividir honra e resultado. O líder que tudo tem que olhar para ele, terminar nele, ele termina sozinho. Entendeu? Quando você, por exemplo, você está aqui, você presta um serviço. Eu chego ali, todo mundo aqui falar, a Gabi fez isso, nós queremos agradecer ela, fazer uma oração por ela, porque ela desempenhou esse trabalho na obra de Deus. Todo mundo vai, Deus abençoe, ora por você, entendeu? Nós temos as congregações, não sei, parece que é 10 aqui, sem ser essa aqui dentro. Tipo células? Não. Hoje as igrejas neopentecostais, os novos pentecostais, que nós somos pentecostais, né, somos a primeira igreja do Brasil nesse sentido, com essa fé, criada em 1910. O neopentecostal fala célula, nós falamos aqui congregações, filiais, né, que tem os templos, né, nós temos os templos. Ouvi comentários que o senhor viria candidato a prefeito há um tempo atrás. Isso procede ou não? A gente vive numa cidade muito política. Isso. E quando chega na época, o trem pega mesmo. Deixa eu te falar, Gabi. Eu queria muito que você tocasse nesse assunto. Muito, que bom. Por isso que... Eu coloquei aqui especificamente essa pergunta. Por isso que eu disse, pode perguntar sobre qualquer coisa. Que bom. Né? Eu sou uma pessoa, como eu disse, de projetos. Né? Eu tenho projeto para a cidade. Eu não tenho projeto só para a igreja, eu tenho projeto para a cidade, em todas as áreas que você me perguntar. Né? Um dos projetos, esses projetos, eu passei ele para todos os candidatos a prefeito, não só agora, mas os anteriores. Eu não sei se você sabia, eu quero falar aqui de público, o projeto Jovem do Futuro é da minha autoria. Ah, é? É minha autoria, eu que escrevi, falo isso publicamente aqui, quem quiser, entendeu? Esse nome desse projeto é Minha Esperança Quirinópolis, que quer dizer a prevenção ao uso de drogas para crianças e adolescentes baseada na música e no esporte. Só que no meu projeto é uma coisa mais ampla. Eu penso numa orquestra sinfônica, né? Eu penso, por exemplo, os recursos do projeto não seria para ser doado para uma instituição, seria para fomentar o próprio projeto, dividir a cidade em 4 polos, talvez em um central, né? E, por exemplo, a criança se destacou lá no Tonico Bento no futebol, traz ele aqui para a seleção do município. Se destacou na música, traz ele para a orquestra sinfônica. Investe naquele talento. Aqui, ele se destacou na seleção, vamos levar ele num clube, vamos fazer um teste com ele, trazer resultados. Porque eu não sei se você sabe, o nosso projeto social ele é autossustentável. Nós temos lá mais de 20 mil pés de alface plantados lá na chácara. Inclusive, tem aqui perto, é onde vocês revendem, não é? A gente, no tempo da pandemia, fechou a igreja, nós temos vários funcionários, ficamos parados, né?
Aí eu falei, vamos abrir um sacolão. E começamos a vender as coisas do projeto ali. E eu fui em Goiânia, falei, eu vou lá na passada, fui numa caminhonete, fui lá do Ceasa, trouxe um pouco, vendeu tudo, já voltei na mesma semana e já apenas estava buscando de caminhão. Mas aí voltou as atividades normais da igreja, para a gente continuar ali, a gente teria que contratar pessoas, aí já não compensava. Aí nós paramos, né? Nós não temos mais essa sacolão. Nossa, é muita pergunta, mas então, eu perguntei em Política, relação né? à Vamos política. lá. Ouvi Vamos lá. comentar o senhor... E com essa, executar. eu trouxe o exemplo desse projeto, mas eu tenho vários outros projetos em todas as áreas. Eu acho que o atual prefeito, já está colocando alguns projetos da gente, daí ele disse, fez um compromisso comigo que eu colocaria. Por exemplo, a prefeitura vai aqui próximo, compra uma chácara e para os lotes, fazer os lotes, né? Ali, doa, a maioria vende, você sabe como é que é, né? Aí ele gasta não sei quantos milhões para a chácara, não sei quantos milhões para o asfalto, não sei quantos milhões para a água, para a energia, para a rede fluvial. Gasta lá tantos milhões. Talvez ficaria uns 30 milhões. Né? E na cidade existem muitas áreas institucionais que poderiam ser usadas para fazer aqueles apartamentos. Né? Nós já temos aqui, eu não sei se o prefeito já anunciou, não posso falar, mas vai acontecer isso, prévio aqui em Pirenópolis, numa área institucional pequena, talvez de um pouco mais de um quarteirão, serão feitos 80 apartamentos, né, com uma área de lazer. Para a população carente? Para doação. Para doação. E isso pode ser feito também com financiamento barato, você não vai gastar. Por exemplo, lá naqueles bairros próximos ao Credec, lá deve gastar mais de 20 milhões de estrutura lá para fazer. Imagina quantos apartamentos você faria com 20 milhões. Uma área onde já tem água, energia, tudo funcionando. Então são projetos que a gente pensa, eu penso a cidade, eu não penso só no meu mundo, sabe? E as pessoas sabem disso. E toda vez eles falam nessa questão de ser candidato. Né? Eu não sou filiado a nenhum partido, né? Eu não sou bitolado a um partido e nem a uma pessoa. E todos esses prefeitos que já receberam os meus votos, todos eles, né? Não me comprometo com nenhum partido. Talvez na época de eleição o senhor nunca se... Não, eu nunca fui numa passeata, nunca subi num palanque, nunca gravei nada falando nada a respeito de nenhum. Mas as pessoas falam isso. Das outras vezes, no início, eu já cortava. Agora, dessa vez, eu deixei. Só para fazer um teste, né? Mas sabendo que eu não iria. Né? Porque eu tenho outra função e eu acho que eu posso contribuir muito mais aqui do que eu. Então, só foi boato. O senhor nunca teve a intenção. Eu preciso ser sincero, nós estamos em cima do púlpito da igreja, eu não posso ser hipócrita em lugar nenhum. Né? Para falar a verdade, eu tenho vontade, né? Já pensou se eu faço o que a gente faz aqui, dentro de uma comunidade talvez de 2.000 pessoas, não tem ninguém passando fome. Já fizemos várias casas para pessoas, posso te levar agora, sair daqui e levar lá agora, na casa da irmã Laci, casa caindo, ela recebe um salário mínimo, o esposo, ela com 72 anos, o esposo quase 80, né? Caindo, nós estamos lá, nós estamos refazendo, eu quero fazer de caixotinho, revestido, granito, as coisas, e ela fez um empréstimo, eu disse para ela, a senhora não vai gastar, porque depois nós vamos comprar, vamos mobiliar a casa da senhora, entendeu? Já pensou se eu, com sinceridade, entendeu? Porque as pessoas falam, política é corrupto. Não é. É corrupto, se tem alguma corrupção, que eu não sei, mas parte do chefe. É igual aqui. Eu vou colocar pessoas, né, que realmente entendem do assunto. Outra coisa que eu acho que os políticos erram muito, sabe? Por exemplo, se eu fosse prefeito algum dia, eu ia pegar, por exemplo, a Gabi é uma pessoa jovem, tem muita inteligência nesse sentido aqui. Eu ia usar você, eu não ia usar uma pessoa que me apoiou. Já pensou, o salário de um secretário, depois que desconta tudo, não dá 5 mil reais. Aí eu vou atrás de um fazendeiro, de uma pessoa, ele não vai fazer
o que você faria sob a minha orientação e sob o conhecimento que você tem. É isso que eu estou falando no início. O líder tem que saber designar as pessoas para Eu acho que é o que falta isso. Aí as coisas não acontecem. Por quê? Porque eu tenho que ir para a fazenda, tenho que olhar o meu gado, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Entendeu? Sendo que você ou alguma outra pessoa dedicaria 24 horas naquilo ali. Ó. As coisas aconteceriam melhor. Tem muita coisa para falar com o senhor. Vivendo há 1 ano e 8 meses, praticamente uma pandemia. Portanto, eu estou de máscara por conta disso. As igrejas fecharam, muitas coisas fecharam. Como que foi para vocês esse tempo fechado? Vocês tiveram que se reinventar? Como que